E aí, pessoal, tudo bom? Acabou de acabar o episódio 8 de A Casa do Dragão e eu vou fazer aqui meus comentários. Claramente serão comentários com spoilers e são comentários no calor do momento. Então pode ser que depois eu venha aqui, faça outro vídeo pra gente debater esse episódio. Episódio 8 que mostra que a gente tá na reta finalíssima dessa série, né? Faltam mais 2 episódios pra ela terminar. Série quente, muito quente aqui em Brasília, por isso que eu tô com a minha aguinha aqui. Mas vamos falar bastante sobre A Casa do Dragão, mas antes, é claro, faz um favor aí pra mim. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você saber de tudo e, é claro, deixa um like aí. Aproveita e responde, você gostou do episódio 8, que a gente poderia chamar o episódio do golpe. Bom, vamos lá. Esse episódio, ele é a gestação, né? E aí, a gestação seria errado, né? Ele é a implementação do golpe. O episódio começa com a Alicent sendo avisada de que Viserys morreu. Então ela reúne o conselho, né? Ela conversa com o pai dela, que é a mão do rei, eles reúnem o conselho e imediatamente o conselho fala: vamos coroar Aegon, baseado na tal promessa, no tal desejo que Aegon teria que Viserys teria manifestado no leito de morte. Lembrando, vocês lembram lá no primeiro episódio, quando o Viserys ele fala com a Rhaenyra, quando ele escolhe ela como herdeira, ele conta a profecia de que precisava ter um Targaryen no trono, porque existe uma ameaça que vem para além da fronteira? A gente que já viu Game of Thrones sabe que ele tá falando dos White Walkers, né? Pois bem, no final do 7º episódio, que a gente vê é o Viserys tendo uma alucinação ali e ele não entendendo o que estava falando ele entendendo que estava falando com a Rhaenyra e não com a Alicent, como ele de fato estava falando. Então isso foi muito usado, né, para colocar quase que como legitimar a ideia da Alicent, né? Então ela fala que ele manifestou esse desejo para ela e isso é claramente acatado por todos os verdes. Todos aqueles que querem que Aegon seja, o Aegon II, né, seja coroado o rei. Então vamos lá. Eu achei isso interessante por 2 motivos. Vocês sabem que em vários vídeos eu venho falando que me incomoda um pouco a Alicent ser colocada como uma vilã cruel o tempo todo, quando de fato não me parece que ela é isso. E essa pequena colocação, né, essa confusão do Viserys, ele dá um motivo para Alicent acreditar nessa proposta, ela não ser só mais um instrumento num jogo. Como ela mesmo fala pro Otto, ela não ser só mais uma peça no jogo do Otto, né? Mas ao mesmo tempo, o discurso público que isso torna, né, é muito pouco factível para quem estava de fora. Se a Alicent de fato acredita, porque ela ouviu o Viserys falar que o filho dela deveria, né, o Aegon, ou na verdade fala um Aegon, né, um Aegon deveria assumir o trono, né, ela toma isso como verdade, mas os outros usam isso pouco interessados se foi verdade ou não. Eles só querem fazer o seu direito não, né? Eles só querem fazer o seu desejo ser cumprido. E é assim que a gente vê esse episódio todinho. É um episódio bem mais lento do que os outros que a gente estava vendo, o que eu acho excelente, porque ele não é lento no sentido do decorrer das ações. Pelo contrário, tem várias ações ali. No fundo, ele é um episódio que ele não traz uma batalha, um conflito claro ali, mas ele mostra, ele pavimenta como os verdes. A minha impressão é que o próximo episódio vai ser como a notícia chega para os pretos, ou seja, para os aliados da Rhaenyra. Mas daqui a pouco vai sair o teaser, a gente dá uma olhada, se for o caso, volta aqui para comentar. Voltando pro episódio, nessa reunião do conselho é muito claro qual é a ideia do Otto, né, e seus aliados, né, esse pequeno conselho que ele construiu para colocar o seu desejo de nomear o seu neto e de fato tomar o trono de ferro. É matar Rhaenyra. Ele acredita que não existe outra opção. Se não matar Rhaenyra, vai acontecer uma guerra civil. Bom, acho que a gente sabe que vai acontecer uma guerra civil. Mas eu falei baixo para ninguém ficar sabendo e reclamando de spoiler. Acontece que nesse exato momento a Alicent fala: eu não concordo com isso, eu não vou fazer isso. E aí é legal porque mesmo aqueles que estão do lado do Otto Hightower, ou seja, todos aqueles que estão entre os verdes, você começa a ver que existe uma divisão entre eles. Há aqueles que não aceitam essa ideia de matar Rhaenyra, como por exemplo o Lorde Comandante da Guarda Real, que renuncia ao seu posto. Não antes sem um dos integrantes do pequeno conselho, né, manifestar ali a indignação dele, dizendo que a Rhaenyra é a herdeira nomeada pelo rei e ser assassinado por Sir Criston Cole, que a gente precisa falar que virou um brutamontes assassino de todo mundo, né? Do cara legalzão lá, amante da Rhaenyra, tomou um pé na bunda e decidiu sair matando todo mundo, né? Isso aí é um personagem meio confuso, eu diria, né? Mas enfim, de todo modo, o que a gente pode notar aqui, para mim fica claro, é que mesmo entre os verdes há aqueles que não concordam com os métodos de Otto Hightower e aí surge uma divisão que para mim está clara. Existe aqueles que acreditam
na visão e nas ideias de Alicent e aqueles que acreditam nas ideias e nas visões de Otto Hightower. Otto consegue fazer com que os seus aliados vão buscar o Aegon, que está perdido lá na cidade, né? Ele está lá perdido em King's Landing, lá em algum lugar, e aí eles descobrem o Verme Branco, ou seja, uma moça que sequestrou ele e decide chantagear, né? Fazendo com que acabe uma crueldade. Inclusive a gente descobre que há vários bastardos de Aegon andando pela cidade, e isso pode ser muito importante em breve. Guarda esse nome, galera. O nome As Sementes do Dragão. Guardem isso, mais pra frente vai fazer sentido. Não sei quando exatamente, pode ser na segunda ou, quem sabe, na terceira temporada. Mas enfim, quando tá tendo lá o confronto entre os enviados de Otto Hightower e os enviados de Alicent Hightower, porque o Otto fala, traz o Aegon pra mim, não vale mais ninguém. E a Alicent vai do outro lado e fala, não. Traz o Aegon pra mim, não leva pro meu pai, não. Ou seja, a gente já nota aí a primeira divisão. Nesse caminho, né, no papo entre Aemon Targaryen e Sir Criston Cole, a gente consegue perceber que existe uma outra divisão aí. Aemon quer ser ele o herdeiro, né? Ele quer ocupar o trono. Ele não aceita que o irmão, que é um beberrão, que não cumpre suas funções, que não é um espadachim tão talentoso quanto ele, Aemon, assuma o trono. A gente já viu isso em algum outro momento nessa série, né? A gente já viu isso acontecer, por exemplo, entre o Viserys e o Daemon. E a gente tá vendo isso se repetir. Vamos ver como isso vai se desenrolar ao longo aí. Será que Aemon vai trair o irmão? Será que Aemon vai, por exemplo, buscar outras formas de assumir o poder, tal qual o Daemon fez? Acho que tem muita coisa aí pra gente dar uma olhada do que pode vir. Lembrando que Aemon foi sempre muito maltratado quando era criança pelo seu irmão. Aegon zoava ele, falava que ele não tinha um dragão, lembra que eles deram um porco, inclusive essa referência do porco tá no último episódio, quando serve um porco, coloca o porco virado pra ele. Enfim, Aegon é recuperado, é levado para Alicent e ela vence essa primeira batalha contra seu pai, Otto Hightower. Confronta ele e fala que não vai fazer o jogo dele. Só que aqui, antes de confrontar o Otto Hightower, ela vai pedir apoio de Rhaenys, né? A rainha que nunca foi. A rainha que viveu esse momento, que queria, quando ela ia ser coroada, teve o Conselho Real e Viserys foi escolhido. Pois bem, ela tenta o apoio de Rhaenys, Rhaenys se mostra muito distante dela, fala que ela é muito inteligente, mas que ela ainda joga o jogo dos homens, do marido, do filho e do pai, e que ela não tem a ambição dela, Alicent, de sentar no trono de ferro. E nessa confusão toda, Rhaenys fica presa ali e tá pra ser presa, né? Dá pra ver que eles prendem todos que sabem da morte do rei Viserys e também aqueles que não se ajoelham perante o novo rei, que decidem jurar lealdade a Rhaenyra. Quem jura lealdade a Rhaenyra, claramente vai preso, e um que tenta dar um golpe lá vai ser assassinado. Isso é interessante para ver que os verdes, eles adotam a prática de eliminar os inimigos. Eles querem eliminar todos os inimigos. Seja a Rhaenyra mandando um esquadrão ali para matar ela na surdina, seja aqueles lá que sabem que o rei morreu, que sabem desse golpe, trancam eles numa masmorra e tacam fogo na masmorra. Acontece que Rhaenys é contra lá um guarda real que não aceita a traição e foge, e né, consegue fugir desse momento quando ela recupera sua dragão, entra em cena, e ali eu acho que a gente tem um recado muito claro. Rhaenys poderia ter matado todos eles e se firmado ela ao lado de Rhaenyra, mas o que ela fez? Ela assustou eles e mostrou que ela vai se manter neutra, ou seja, Driftmark vai ficar na dela, pelo menos nesse primeiro momento. Foi isso que eu entendi dela não falar Dracarys e queimar todos eles ali. O que eu entendi foi isso, então ela dá um susto e fala, olha, a gente tem poder, mas ela foge com a sua dragão, e isso indica que quem? Os pretos terão mais dragões na guerra. Dragões, né, gente? Pelo amor de Deus, foi analfabeto. Que os pretos terão mais dragões agora na Dança dos Dragões, que é a guerra que vai começar. Eu acho que essa temporada a gente ainda não vai ver o conflito mesmo, que a gente vai ver no próximo episódio. Muito provavelmente é a notícia chegando em Pedra do Dragão, lá em Dragonstone, e a gente vê da reação da Rhaenyra. Esse episódio que eu dei uma resumida neles para vocês aqui, ele é um episódio que posiciona exatamente qual é o método dos verdes. O método dos verdes vai ser destruir seus inimigos. Alicent se recusa, até pela relação que ela tinha com Rhaenyra quando elas eram crianças, e mesmo por ela ter sido casada com o pai de Rhaenyra e saber do amor que ele tinha por sua filha. Ela se recusa a mandar uma tropa matá-la. Ela quer oferecer uma rendição a Rhaenyra. Um erro estratégico, porque vai levar à guerra civil, mas ao mesmo tempo mostra que ela não concorda com o método do seu pai, que comanda a maior parte dos verdes, de exterminar seus inimigos. Acho que é o episódio que mostra as grandes divisões. Alicent e Otto Hightower estão divididos, inclusive o Lord Larys, né, ele oferece matar
o Otto Hightower, né? Fica muito claro ali. Ele chega pra ela e fala: se a gente cortar ali a cabeça e tal. Esse personagem muito misterioso que me parece ser sempre uma muleta do roteiro, né? Ele sempre chega ali pra falar uma coisa, pra tomar uma atitude ali meio que encaixe todo mundo. Ainda não consegui comprar muito ele, não acho que ele seja como o Varys ou mesmo o Mindinho. Ainda tô intrigado com ele. Posso mudar de opinião no futuro. Mas a gente vê essa divisão clara. Alicent e Otto Hightower. Do outro lado, a gente percebe uma divisão. Aemond, que é o irmão melhor espadachim, é mais inteligente, também não tem um olho, né? Mas monta o dragão mais forte do reino, mas ao mesmo tempo é o segundo filho um homem, então não seria ele o herdeiro, né? Seguindo a lógica que os verdes querem impor. Mas ele quer o Trono de Ferro e ele acha que ele merece mais. E tem a frase do Sir Criston Cole para ele: eu sei como é ter que ser merecedor e não te darem aquilo de presente. Meio estranho isso vindo do Sir Criston Cole, né? Mas beleza, vamos lá. Mas, de todo modo, a gente vê que tem uma divisão entre Aemon e Aegon o segundo. Então existem várias divisões aí. Então vamos ver, os verdes, eles não estão tão unidos quanto eles querem parecer estar. Por isso que eu acho que esse episódio é interessante, ele entrega várias coisas. Acredito que o outro próximo episódio vai ser nessa mesma linha, mas mostrando o quê? Mostrando como os pretos recebem isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho, assim vocês vão ficar sabendo de todas as novidades que tem aqui. E é claro, o mais importante, responde aí nos comentários: gostou do episódio 8 de A Casa do Dragão? Se gostou, comenta aí. Se não gostou, também comenta. Vamos debater. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.